aula aqui a gente vai aprofundar mais nos tipos de perspectivas, tá? Teve uma pergunta que eu vi aqui em cima, peraí. Alguém perguntou... sumiu. Peraí, eu vou achar. Fiz uma dúvida quanto a letras. Podemos escrever à mão? Não só pode, como deve, Francisco, né? Nas atividades ali você vai escrever, tudo que for escrito você vai fazer à mão e letra de forma, tá? Letra maiúscula ali que você usa para fazer as letras, né? Para escrever ali numa folha de desenho, tá bom? Então, bem tranquilo isso aí. Vamos ver. Muito feliz, gosto das aulas ao vivo, show de bola. A legenda do exemplo que está na atividade 1 no curso de engenharia. Meu curso não é esse. Deixa assim, eu escrevo. Pode escrever o nome do seu curso, Silmara. Silmara está perguntando ali na atividade de estudo 1 se há legenda, né? Que tá... Porque essa legenda que foi colocada ali na atividade de estudo, ela foi retirada do livro dos alunos de engenharia, né? Pode colocar o nome do curso seu ali, não tem problema nenhum, tá? Feliz Dia dos Professores, muito obrigado, Jorge. Muito obrigado aí, feliz Dia dos Professores, professora Aline, professora Thais também, né? Feliz Dia dos Professores para vocês também, que também são professoras aqui, e todos os outros professores que estão no staff aí, que estão por trás das câmeras aqui, mas estão trabalhando aí para atender vocês. Feliz Dia dos Professores a todos nós, né? Deixa eu ver que o gato está querendo ficar, quer ir embora. Vamos ver aqui, ó. O desenho da Unicesumar ficou péssimo à mão. Deve ser a logo que ele está falando. Não tem problema, Igor. Se quiser, você pode treinar mais, pode apagar, fazer de novo e tal. Né? O objetivo aqui é treinar, é a gente aprender. Vai ter um rabo de gato passando na minha cara aqui. Precisamos preencher todos os campos da legenda, data, aluno. Na atividade de estudo, você não vai preencher, você só vai deixar os campos lá e escrever os títulos dele. Né? Porque não tem desenho a ser preenchido ali, tá? Então, eu só quero que vocês coloquem a legenda como se estivesse para alguém preencher quando fosse desenhar. Tá? Não há necessidade de se preencher a data, dia tal, o nome do aluno, fulano de tal, não sei o quê. Né? Beleza. Chegando essa peixeira, tá? Acabei de responder do Renê. Boa noite. A escrita da atividade tem que estar escrita seguindo a norma, com espaçamento, alturas. Não, José Bissa, escreve só com letra de forma que vai dar certo, tá? Porque não tem tempo ali para a gente ficar medindo se vai estar tantos décimos de milímetros e tal. Então, né, colocando uma letra de forma legível, tá perfeito. Para representar no desenho um furo na peça, como projetar a especificação? Vamos falar disso hoje também, Rogério. O áudio está muito baixo? Tá bom aqui, tá. Acho que é o seu computador aí que deve estar baixo, tá? Parabéns, gatos são demais, são mesmo, né? Desenhe retrato, tira foto com o celular deitado ou em pé. Tira foto de forma que vai caber a folha na tela ali, tá? Eu vou saber que vai estar em retrato por causa da posição da legenda ali e da margem, aí eu vou saber que ele vai estar em retrato. Na escala, o desenho técnico é somente múltiplos de 10? Não necessariamente, Silmar. Eu acabei de dar uma aula de escalas ali no outro curso, e não precisa ser número de 10. Você não vai botar número quebrado, tá? É, tipo, a escala 1 para 5,5. Então, escala 1, escala para 2, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. Fica a critério seu definir aí uma escala, mas desde que ela não seja um número quebrado, né? Tem que ser um número inteiro, não necessariamente tem que ser número de múltiplos de 10, tá? Boa noite, tá normal aqui, fechou. Então, galera, vamos para nossa aula. Pode ser que um pouco das coisas que eu falo aqui acabe se repetindo aí com o que eu falei na aula passada, que eu dei uma adiantada ali no conteúdo, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre perspectivas, né? Nós já vimos que perspectivas, quando a gente fala de perspectivas, nós estamos falando de desenhos tridimensionais, certo? E esses desenhos tridimensionais, eles representam peças sólidas, né? São sólidos, geralmente sólidos geométricos, tá? Existem vários tipos de perspectivas. Então, a gente tem perspectivas cônicas, as perspectivas cilíndricas, e as perspectivas cilíndricas podem ser azonométricas ou oblíquas, tá? Basicamente, onde que a gente usa desenho em perspectiva? Vocês vão usar desenho em perspectiva quando você quer fazer uma representação de alguma coisa que
que fique mais fácil para uma pessoa entender. Quer ver? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Deixa eu ver. Projeção ortogonal. Aqui, ó. Vou pegar essa foto. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês um minutinho. Compartilhar a tela. Ecrã inteiro. Boa noite para quem está chegando agora. E aí, se os professores puderem jogar a tela. Isso, né? Ó, eu peguei e digitei projeção ortogonal no Google aqui. Tá? E olha essa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem dois tipos de representação nessa folha. A gente tem uma representação. Eu consigo abrir isso aqui numa. Abrir a imagem no novo separador. Ó, aqui a gente tem uma representação em 2D, né? São as vistas frontal, embaixo dela superior, ao lado dela lateral esquerda, as projeções ortográficas, assunto para a nossa próxima aula, né? Deixa eu só confirmar se é na próxima aula aqui, gente. Isso, projeção ortogonal, isso, assunto para a próxima aula. E aqui no canto, né, no canto inferior, acima da legenda aqui, a gente tem uma representação em perspectiva, uma perspectiva isométrica. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais fácil de você entender essa peça? É olhando ela em 3D ou olhando essas vistas aqui em 2D? Tá? Então, digam para mim no chat, é mais fácil enxergar ela como ela será em 3D ou em 2D? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó, esse outro cara aqui. Ó. É mais fácil entender ela aqui em perspectiva ou entender ela em vistas ortográficas, né? Vamos achar outro exemplo aqui, ó. Esse aqui também tem perspectiva, né? É mais fácil ver ela assim, ó. Qual que é mais fácil, de baixo ou de cima aqui? Deixa eu dar uma olhada na 2D, 3D. O Gustavo falou 2D, tô louco. 3D, 3D, a maioria entendeu que 3D, né, é mais fácil de se apresentar. Deixa eu parar a tela aqui agora, que não tem necessidade. Então, vocês conseguiram perceber que 3D é mais fácil de se representar, né? Pode voltar no slide para mim, por favor. E perspectiva. E aí vocês percebam que quando a gente faz essa representação em 3D, justamente as principais aplicações que você tem são que pessoas que não são da área técnica, né, elas possam enxergar ali a peça para ficar mais fácil. Então, peraí que travou aqui. Não, acho que está de boa. Então, a perspectiva é um tipo de representação tridimensional, né, que vai fornecer um desenho em 3 vistas ortogonais, que eram aquelas 3 vistas que estavam ali, uma do lado da outra, né? Daí eu tô falando que eu travei, mas acho que eu voltei já, beleza. E aí, ela vai te ajudar a formar a imagem tridimensional, que é como a gente enxerga, certo? Então, permite àquele que lê o projeto uma rápida percepção dos objetos ou conjuntos representados, certo? Francisco está perguntando aqui, ó, catálogo de peças, qual a perspectiva? Depende do catálogo, Francisco. Ó, observem aqui que as perspectivas são muito utilizadas nos catálogos de máquinas e folhetos de divulgação de produtos, bem como manuais de instruções. Por que eu falo depende do catálogo? Eu trouxe para vocês 2 imagens aqui, ó. E essas imagens, uma é de um folheto de marketing de um edifício, né? Que esse edifício aqui eles estavam construindo lá de casa na época. E isso aqui é uma imagem em 3D, é um desenho, tá? Por mais realista que pareça, ele é um desenho renderizado que está ali, certo? Mas ele está usando uma perspectiva que nós chamamos de perspectiva cônica. Por quê? A cônica dá essa impressão de que você está enxergando como se você estivesse enxergando com seus próprios olhos. Percebam que as linhas que tendem a ir para o fundo, elas tendem a, se você projetar uma continuação para elas, tendem a se encontrar em algum ponto, né? O nosso olho enxerga assim. Olha a rodovia quando você está dirigindo,
olha a rua, vocês vão ver que no final da rua parece que ela faz isso, né? As linhas paralelas, elas tendem a se encontrar no infinito, por causa da distorção visual que nós temos, tá? Isso é normal. E olha a segunda imagem aqui, essa aqui eu retirei do catálogo do manual de instrução, né, de usuário desse ar-condicionado aí, que peguei quando eu fui fazer a limpeza no meu ar-condicionado aqui, e tinha essa imagem, eu achei legal, falei, vou levar para os meninos lá para ver. Então, também tem essa mesma perspectiva. Parece que o desenho vai se encontrar em algum ponto, né? Porque pessoas leigas que estarão vendo esses desenhos, que não são da área técnica nem nada, elas vão facilitar aí o entendimento, tá? Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Não, essa aqui já é outro assunto. Antes disso, deixa eu só responder o Gustavo aqui. Ele está falando, a prof tem dificuldades em ver essas vistas de desenho frontal, lateral e superior. Alguma dica, por favor? Já vou passar essa dica para você, Gustavo. Você vai ver que é bem tranquilo de você entender ela, tá? Muito desse assunto estava na aula passada, mas a gente vai falar disso hoje e nas próximas aulas também, porque é um conteúdo que é contínuo, né? Rodolfo disse aqui, ó, professor, onde trabalho usamos muito 2D, pois as peças são do ramo automotivo e todas são compostas em raios, né? O 2D, pessoal, ele é sempre o 3D e o 2D, eles se complementam, tá? Eles vão se complementar ali para poder passar toda a informação. Quando o Rodolfo fala que é o disco de embreagem, né, que é uma incrível coincidência de comprar um hoje, quando você pega um disco de embreagem, ele tem um monte de recorte ali, o disco platô, etc. E quando você vai fazer o projeto dele e tal, você precisa enxergar as dimensões corretamente. Mas se você pegar ali uma pessoa leiga e mostrar aquele desenho, ela não vai ter muita noção, qual é a profundidade desse disco e tal, qual é a espessura de parede, etc, né? Então, catálogos mais técnicos, aí vai trazer dimensões, vai trazer projeções em bidimensionais, né, em duas dimensões. Agora, materiais que pessoas mais leigas têm acesso, geralmente são em 3 dimensões e com essa distorçãozinha que o nosso olho vê, certo? E uma perspectiva é o quê? Ó? É você colocar o observador num ponto que ele não vai enxergar a peça chapada na frente dela, né? Reparem que esse cubinho que está ali mostrando no observador, ele não está de frente, ele está meio que inclinado por cima, quer ver? Eu vou, deixa eu mudar aqui, vamos para nossa telinha hoje aqui. Comprou da Valel, cara? Não comprei da Valel, comprei da GM, né? Genuíno da GM. Nem tive tempo de abrir para verificar qual que é a marca que fabrica ali para GM, mas eu comprei na Cioli ali direto. Então, galera, cadê minha lapiseira? Tá aqui. Quando você olha um cubo de frente, né, você vai enxergar algo. Aqui a câmera está na minha frente. Você vai enxergar algo assim. Eu estou olhando ele bem de frente aqui e você enxerga essa face dele, que é a face frontal, certo? Então aqui é como se o cubo tivesse aqui, ó, chapado para vocês, né? Deixa eu ver se eu tenho. Não, tem um cubo, mas eu tenho um prisma aqui, que é essa tomada, né? Quando eu olho ela bem de frente, ó, repara que eu não enxergo as laterais dela, a parte de cima, a parte de baixo, nem a parte de trás. Então isso aqui a gente chama de uma vista bidimensional, sendo a frente do meu desenho, certo? Quando a gente olha em perspectiva, a nossa peça ela não fica assim para nós, ela vai ficar meio que assim, ó. Eu estou enxergando agora, na verdade vai ficar meio assim, ó. Eu estou enxergando agora a frente dela, eu estou enxergando a parte de cima e estou enxergando a parte do lado, né? Então, aqui, ó, quando você joga essa inclinação, observa aqui, ó, olha a linha, vou pegar esse escalinho, olha a linha do horizonte aqui, ó, fio, sai daí. A base do escalímetro aqui, ó, vai ser a linha do horizonte. Olha o ângulo que esse cara está projetando e esse cara está projetando em relação ao horizonte. Estão vendo a peça subindo? Né? Então aqui eu consigo enxergar as três faces principais da minha peça, né? Então, talvez aqui acabe ajudando aí o Tadeu e o Rogério, né, para
estão mais com dúvidas ali, mas que o Tadeu falou que ele tem dificuldade de entender essas vistas frontal, superior e inferior, e o Rogério disse que para iniciar o desenho, qual a melhor parte para iniciar, parte inferior ou superior? Eu procuro começar sempre por esse ponto aqui, tá, Rogério? Eu começo por esse ponto, e através desse ponto aqui que eu vou trazendo para cá, ou trazendo para trás, ou trazendo para cima, certo? Mas eu começo sempre aqui, ó, do parte que está mais próxima do observador. Porque se eu olhar essa tomada aqui, ó, eu quero fazer ela, eu vou começar fazendo essa linha da frente aqui, aí que eu jogo para lá. Jogo ela para lá. Aí fiz a frente dela aqui. Depois eu jogo ela para trás aqui e faço a lateral dela aqui. E depois faço a parte de trás, a parte de cima lá, né? Certo? E aí, você fala assim, mas é arredondada. Aí você pode arredondar ela aqui, assim. Arredonda ela aqui. Arredonda os 4 cantos dela aqui, ó. E nesses cantos arredondados, você vai puxando para lá, né? Aqui vai ter um também que vai puxar aqui. E depois a gente vem apagando essas linhas mais retas. Mas se você pegar o esqueminha da aula passada que eu falei, transforma num solidão, né, num quadradão, e aí você vai fatiando esse quadrado, vai te ajudar bastante a entender, né? Aí aqui dentro eu tenho um recorte lá, vem aqui, vem para cá, tá? Aí você vai lapidando o seu desenho, certo? Já te respondo, Diego, que aí essa dúvida ela é mais específica, tá, da atividade. Não sei nem por que eu estou pagando isso aqui. Mas então, quando a gente vai fazer a perspectiva, a gente enxerga, né, meio que por cima, assim, ó. Aqui o observador está de frente, então estava de frente aqui, agora ele está olhando por cima, que é o que aquela imagem do slide ali. Joga o slide para mim, por favor, de novo. O negócio grudando na minha mão. Deixa eu só inverter esse caderninho aqui para ficar mais fácil. Então, olha ali na imagem, vocês vão ver que o observador ele está olhando a quina, né? O Francisco está falando que parece tão fácil, mas na prática, para um leigo igual eu, é extremamente difícil. É que tem que exercitar. Para mim também não é fácil, Francisco. Para mim é difícil. Mas eu tenho 2 opções. Ou eu posso falar, não quero e vou ali sentar no cantinho e chorar ali. Ou eu vou falar, não, eu tenho que entender esse negócio aqui. Porque se um cara igual eu consegue fazer, então qualquer um consegue. Né? Então não é... A questão é assim, você vai fazer uma linha, aí você fala, puta, uma linha não ficou na posição, eu quero que ela fique mais... Ó, então, obrigado. Você vai fazer uma linha, eu faço assim, eu quero que a linha fique nessa posição. Aí você faz, ela fica assim. Você tem que parar e falar, pô, mas não quero que ela seja, quero que seja mais inclinada. Então pensa, analisa o que eu fiz para minha linha ficar assim e não ficar assim. Ó, já saiu torto, tá vendo? Aqui eu vim muito para cá, vou fazer outra aqui do lado. Já melhorou, vou fazer uma outra paralela. Piorou. Você tem que ir comparando e fazendo testes, né, para ir conseguindo, porque isso aqui é o nosso cérebro orientando a nossa mão, né? Nossa mão vai fazer o movimento. Então tem que falar, não, eu quero que ela saia daqui e venha parar aqui. Tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, ó. Quero ligar os dois. Aí você pega e faz um negócio assim, não, peraí, quero ligar os dois, minha mão tem que sair daqui e vir para cá. Aí você vai treinando aos poucos, né? Meus desenhos não são bons, meus desenhos são ruins. Tem gente que cata aí consegue desenhar um carro, não sei o que e tal. Eu lembro quando eu era criança, eu tentava desenhar o Goku do Dragon Ball lá, não saía nada. O colega meu desenhava, ficava perfeito, assim. Então, mas eu sei interpretar um desenho, eu sei colocar um desenho nas normas e tal. Isso é o importante para nós, tá? Beleza, pode voltar no slide. Então, aqui nós também temos outras representações mais voltadas para máquinas, né? Agora, a primeira lá na representação de construção, etc. Aqui pensando em peças construtivas, vocês podem encontrar representações 3D, igual essa imagem do meio, que nós chamamos de vista explodida, que é um conjunto mecânico com todos os componentes, ou os principais componentes, vocês encontram muito em catálogo técnico de máquina, igual o Rodolfo lá do automotivo. Rodolfo, peraí.
É o Rodolfo do automotivo lá, ele deve mexer muito com isso. Você pega um conjunto de uma embreagem, né? Um conjunto de embreagem ali do câmbio de um carro. Vai botar peça uma do ladinho da outra. São dezenas de peças, uma do ladinho da outra. A gente chama isso de vista explodida, certo? O Josiane está falando, professor, essa imagem do slide não consigo entender, porque parece que está mostrando a parte de trás, mas pela posição do olho, não era para eu ver essa parte. Esse slide que está aqui, Josiane, das 3 peças, ou era do cubinho ali? Só confirma para mim de qual do slide que você está falando. Se é desse das 3 imagens ou da outra que só tinha o cubo. Beleza. O Gustavo falou que a engrenagem, lembra quando teve que fazer. A do cubo, tá, beleza. O André falou montagem de móveis. É tudo nesse esquema, né? Tudo isso explodido. Deixa eu só corrigir corrigir não, deixa eu só explicar para a Josiane. Aqui você está falando que você não consegue entender a imagem, porque dá para ver o fundo. Mas o que acontece, Josiane? Joga eu na tela de novo, por favor. Aqui, então, quando você vai fazer aquele cubo, ó, como observador, né? Vamos pegar aqui, ó, como o observador está olhando daqui, aqui eu também não enxergo a parte de trás, certo? Só que na representação da imagem do slide, eu estou representando que o observador está aqui e você está enxergando essa representação daqui, tá? Então, o observador daqui está nessa posição aqui, onde a câmera está, mas naquele slide você está enxergando tudo desse ponto. Por isso que você consegue enxergar atrás. Mas na hora de fazer a representação daquele cubo, ó, parte aqui do meio, aí faz uma lateral do cubo, inclinada, agora inclina para o outro lado, a outra lateral do cubo, e fecha ali em cima. Quando a gente fala ali que eu tenho dificuldade para entender o que é frontal, o que é superior, o que é lateral, repara que aqui a gente tem 3 faces, ó, face número 1, face número 2 e face número 3, tá? Quando o observador agora está de frente aqui, ó, ele está vendo uma vista que a gente chama de frontal. Então, tudo que tiver virado para cá, olha a tomadinha aqui, ó. Tô enxergando aqui. Tudo que eu estou enxergando aqui, ó, essa face aqui, ó, é igual a lampadinha do, né, o Luxor Junior lá da Pixar. Massa a bolinha, vira para você e olha assim, ó, aquele olhar tenebroso. Tudo que você está olhando daqui, ó, isso aqui é a frente da peça. Vamos voltar ela para a isometria. Voltei para a isometria. Tudo que eu estiver olhando daqui, ó, aqui é a parte de cima da peça, certo? Repare que eu não enxergo nada dos lados, não enxergo mais à frente, não enxergo mais abaixo, não enxergo mais atrás. Enxergo essa face aqui. Voltou na isometria, né? Tudo que eu estiver olhando agora aqui do lado, ó, olhando daqui, aqui é a lateral da peça. Qual lateral que é? Vamos olhar de frente. Olhando de frente, ó. Você de frente para mim aqui, eu estou de frente para vocês. Esse aqui é meu lado esquerdo, esse aqui é o lado direito. Então, quando a gente olha para cá, estou enxergando a lateral esquerda. Então, assim que a gente tira as vistas, né? A vista frontal, vista superior e vista lateral. Esse é assunto da próxima aula, tá? Mas eu já dei uma adiantadinha aqui para vocês. Então, frontal, na hora que, aqui o observador está aqui, ó. O olhinho dele aqui, né, o cíliozinho, o observador está aqui, olhando. Na hora que o observador está aqui, agora ele enxerga superior. Na hora que o observador está aqui, o observador está aqui agora, aqui ele enxerga a lateral. Então, pegou um desenho na isometria, em perspectiva, defina que essa face aqui, ó, esse lado que eu estou pintando aqui, tudo que tiver virado para esse lado, está virado para frente da peça, tá? Agora deixa eu responder aqui algumas coisas. O Jefferson perguntou se vista explodida não vai às cotas, né? Não vai. Vista explodida não vai cotas, tá? E o Jansen botou 2 informações aqui que está certo em partes. Tem desenho que usa até 3 pontos de fuga, né? E falou, qualquer desenho tem pontos de fuga. A primeira frase sua está perfeita. Tem desenho que você usa até 3 pontos de fuga. Não tem problema nenhum. Você pode usar pontos de fuga. Agora, todo desenho tem pontos de fuga, está errado. Por quê? Ponto de fuga só vai surgir em, ó,
ponto de fuga, tá? Só existe em perspectiva cônica. Então, só nessa perspectiva aqui que você vai usar ponto de fuga, tá? Aí está correto, você pode usar 1, 2, 3 pontos de fuga tranquilamente, mas só em perspectiva cônica. Se vocês lembrarem, volta lá no slide para mim, por favor. Se vocês olharem lá no começo do slide aqui, ó, então o item 2, perspectiva cônica. O 3 e o 4 são perspectivas cilíndricas, né? Perspectivas cilíndricas, elas não possuem ponto de fuga, tá? Ah, mas o que é ponto de fuga? Aí você está falando, não sei o que, o Jansen falou, e eu não sei o que é ponto de fuga. Já vamos ver isso agora. Quando a gente trabalha com perspectivas cônicas, é a perspectiva que a gente enxerga, né? Por isso que tem aquela ilusão de que as coisas estão diminuindo lá para o fundo, porque ó, temos representado o objeto tal qual é visto na sua realidade. Não apresenta os objetos no tamanho da sua construção, mas sim como eles são vistos por um observador a partir de um ponto. Se a gente olhar aqui no prédio, observa que a frente do prédio, aqui, ó, a parte que está mais próxima da câmera, está bem maior do que a parte que está mais para trás, né? Porque ele tem um ponto de fuga. Joga eu na tela aqui de novo. Vamos fazer o seguinte, ó. Como que você vai fazer o cubo num ponto de fuga? Primeiro passo, a gente traça uma linha lá atrás, que a gente chama de linha terra ou linha do horizonte. Eu vou dizer que eu quero um ponto de fuga aqui, e eu vou dizer que eu quero um ponto de fuga aqui. Tá? Especulei 2 pontos de fuga aqui. Agora eu vou desenhar o cubo. Lembra que eu falei, ó, começo pela linha da frente aqui, certo? Estão vendo que nesse cara eu joguei as duas paralelas, ó. Essa linha está paralela a essa linha aqui está paralela a essa, certo? E essa linha aqui, ó, está paralela a essa. Então, se eu traçar elas até o infinito, elas nunca vão se encontrar porque elas são paralelas, certo? Por isso que aqui não tem ponto de fuga. Agora, numa projeção cônica, uma perspectiva cônica, na hora de eu fazer o cubo, essa linha aqui, ó, eu não vou traçar ela paralela a essa. Eu vou traçar ela em direção ao ponto de fuga. Então, se eu pegar aqui, deixa eu pegar uma régua transparente. Eu vou traçar essa linha aqui, ó, em direção, né? Vou fazer um tracejadinho aqui, um pontilhadinho, em direção ao ponto de fuga. Aqui em cima, em direção ao ponto de fuga. Aqui embaixo, do outro lado, agora em direção a esse ponto de fuga. Não vai ser mais as duas para cá, assim, igual eu fiz no outro. Essa aqui, ela vem em direção ao ponto de fuga. Essa de baixo aqui, ela vem em direção... Opa, ficou meio torto. Direção ao ponto de fuga. Então, se o cubo, ele tem essa largura aqui, ó, que desce reto, aqui vai descer reto, eu vou fechar aqui. Ó, tem uma representação cônica de um cubo. Meu caderninho tinha muita linha lá que me atrapalhava, né? Então aqui eu tenho uma representação cônica de um cubo com pontos de fuga, né? Quando o Janser falou, usa até 3 pontos de fuga, o que você pode fazer? Você pode usar eu posso fazer lá um ponto de fuga aqui, um ponto de fuga aqui, eu poderia botar um ponto de fuga aqui embaixo. 3 pontos de fuga, ó. Escrever maior. PF, PF, PF. Estou pensando no prato feito aqui, né? Então vai ter uma linha reta aqui, ó. Agora essa linha, ela vai se direcionar ao ponto de fuga. Essa daqui vai se direcionar a esse ponto. Essa vai se direcionar a esse. Essa a esse. Essa a esse. Agora essa aqui, que eu começaria daqui, em vez de descer reto, igual eu fiz no outro, ela vai descer para esse ponto aqui, ó. Essa aqui, em vez de descer reto, ela vai descer para esse ponto aqui, ó. E aí nosso cubo fica mais distorcido ainda. E esse tipo de representação eu acho bem interessante. Eu gosto bastante desse tipo de representação aqui, né? E ó, ficou um cubo também, mas com
com distorção cônica, né, por causa dessas distorções. Então, a perspectiva cônica sempre vai trazer esses lances de levar ela para um ponto que a gente chama de ponto de fuga, tá? Ela só é utilizada, então, que em perspectiva cônica. O Janser falou, olha, falha minha de não especificar essas observações. Por nada, Janser, não esquenta não, que não é falha nenhuma, né? Acho que é extremamente válido você compartilhar aí da sua experiência, né? O Evaldo falou, poderia deslocar o terceiro ponto de fuga para dar um outro ângulo? Pode, eu poderia colocar esse ângulo aqui em cima, e aí eu enxergaria ele completamente diferente, seria algo, eu enxergaria ele assim, ó, né? Eu enxergaria minha peça dessa forma aqui. Então você consegue, poderia colocar, em alguns casos, até um quarto ponto de fuga. Só que assim, esses pontos de fuga, o ideal é que você deixe mais longe, né? Se eu deixar mais perto, vai ficar mais torto ainda. Esse cara aqui, o certo é você jogar ele lá embaixo, que ele não vai ficar tão inclinado, vai ficar mais acentuado, assim, né? Vai ficar menos distorcido, né? E aí é bem interessante brincar com esses pontos de fuga e tal. Eu sempre dou um exemplo, prato feito, né? Eu sempre dou exemplo de histórias em quadrinhos, né? Se você pegar uma ilustração em quadrinho, tem um monte de quadrinho aqui, você olhar, ali é tudo, cadê? Ali é tudo gibi que eu tenho ali, mas se você pegar ilustrações de quadrinhos, eles puxam muito essa questão da cônica e tal, que dá esses efeitos. Ah, eu quero fazer um prédio, né? Você começa a puxar aqui as janelinhas para cá, assim e tal, e vai ficando tudo meio distorcido, uma Gotham City mais comicizada, assim, certo? Beleza, vamos voltar para os nossos slides ali. Então, acho que aqui ficou claro a questão de perspectiva cônica, o que acontece, né? Repara que esse desenho que eu fiz ali em 3 pontos de fuga, até mesmo o outro aqui em 2 pontos de fuga, ele não dá a dimensão certa. Só, desculpa, Aline, bota eu de novo na tela cheia, né, que eu tô toda hora pedindo para você trocar aí. Porque é um cubo. O cubo, ele tem todos os lados e todas as arestas iguais, certo? Então, se eu falar que aqui mede 100 milímetros de altura, aqui do lado é um cubo, ele também vai medir 100 milímetros, do outro lado também vai medir 100. Aqui vai dar 100, aqui vai dar 100, aqui vai dar 100, aqui vai dar 100. Só que se você medir com a régua, cada um tem uma dimensão diferente. Por isso que essa distorção não é ideal para a gente fazer uma representação de desenho de projeto para construção, né, para fabricação. Você não vai levar uma engrenagem desenhada com ponto de fuga para um fresador fazer, né? Porque, cara, fica legal de entender aqui um cubinho e tal, mas para medição, para construção, para confecção, a gente não usa isso aqui. A gente usa isso aqui para representação arquitetônica, design, né, mas para fazer técnico mesmo, fabricação, principalmente fabricação mecânica, a gente não usa esse sistema. A gente não representa uma planta baixa com ponto de fuga. A gente vai representar planta baixa, o quê? A gente vai representar o quê com ponto de fuga? Uma planta humanizada, uma fachada ilustrativa, né? Uma elevação ilustrativa. Agora, técnico, vai mostrar a paginação do piso ali que vai naquele cômodo e tal, aí a gente não usa perspectiva cônica. Aí a gente usa um outro tipo de perspectiva, que é a cilíndrica. Joga lá no slide para nós de novo. Hoje eu tenho que pagar uma cerveja para a Thaís e para a Aline, que estão trabalhando igual louco aí comigo. Observem essa ilustração que eu coloquei aqui. Isso aqui está no livro de vocês. Em cima, a rua representada em perspectiva cônica, né? E embaixo a mesma rua representada em perspectiva cilíndrica. Respondendo a Aguinaldo aqui, ó, perspectiva cônica provém do formato de um cone? Exatamente. O cone ele começa com um cilindro embaixo, uma circunferência embaixo, e as diretrizes elas vão se encontrando até formar um ponto. Observa ali, ó, a ruazinha em cima, não está parecendo um conezinho? Né? Se você fizer uma circunferência aqui no começo e fazer um monte de circunferência uma atrás da outra, elas vão diminuindo até virar um conezinho. Por isso que chama perspectiva cônica, tá? E aí, as perspectivas cilíndricas, nós temos dois tipos, ou as azonométricas ou as oblíquas, né? Que a oblíqua, na verdade, tá? Nas azonométricas,
o ponto de observação, né, ou seja, o ponto de fuga, ele é levado para o infinito. Então, as linhas sempre serão paralelas. Isso vai facilitar a representação de peças em medidas para a construção, evitando o erro em seu dimensionamento. Então, a gente corrige essa distorção que tem no cubinho que eu desenhei ali, e aí o tamanho do cubo passa a ser correto, tá? Os principais tipos de projeção são a projeção trimétrica, a dimétrica e a isométrica, certo? E o que a gente mais utiliza aí no nosso dia a dia de desenhista é a perspectiva isométrica. Por quê? Isométrica, ela não vai ter distorção nenhuma, e não em relação à inclinação das linhas nem nada, mas algumas vistas, por exemplo, a dimétrica, obrigado, a dimétrica e a trimétrica, eles acabam tendo distorção no comprimento da linha quando você faz a representação. Porque eu podia ter deixado o SolidWorks aberto, eu mostro na próxima aula. A isométrica, você vai ver exatamente a medida. Se aqui mede 50 milímetros, você vai fazer uma linha com 50 milímetros. Se aqui mede 40 milímetros, você vai fazer uma linha com 40 milímetros, tá? Na dimétrica e na trimétrica, a gente tem que usar um fatorzinho de correção. Então, se aqui tem 50 milímetros, você vai multiplicar por um fatorzinho ali, para o comprimento da linha ficar adequado e a peça fica distorcida. Então, por isso a gente usa a isométrica, né? E qual que é o fator da isométrica? Eu vi que alguém perguntou alguma coisa de isométrica aqui um tempo atrás e eu pulei. Cadê? Poderia deslocar o terceiro? Não estou tendo acesso. Caramba. Exemplo de como passar para perspectiva isométrica, pois mesmo fazer um prisma eu tenho dificuldade. Ah, tá, era essa pergunta aqui, que o Fagner tinha feito um tempo atrás. Quando a gente faz uma perspectiva, isso, essa pergunta, quando a gente faz uma perspectiva isométrica, né, o primeiro passo que a gente tem que saber é que a linha do horizonte está aqui, e aqui vai formar dois ângulos, certo? Esse ângulo aqui, de cada lado, vai ser, deixa eu apagar esses valores que eu coloquei de medida aqui, aqui vai ser um ângulo de 30 graus e 30 graus. Por isso que eu falei para vocês, é importante para desenhar isometria você ter aquele esquadro, né, 30, 60, 45. É o maiorzinho, mais compridinho, mais bicudo, né? Porque fica fácil para você puxar essas linhas aqui, esses ângulos de 30 graus, tá? A pergunta do Fagner, ela é interessante porque ele quer saber o contrário, né? Eu mostrei para vocês como é que eu tiro, aqui é frente, aqui é superior, aqui é superior, aqui é em cima. Se fosse o contrário, se eu tiver a vista frontal, tem lá, uma vista frontal aqui, vista superior aqui, e a vista lateral esquerda aqui, certo? Se você não está entendendo nada do que eu estou desenhando aqui, não tem problema, tá? Isso aqui vocês vão entender segunda-feira que vem, num horário desse, vocês já vão ter entendido. Como é que você pode fazer isso aqui, Fábio? Começa pela frontal. Pega essa frontal aqui, ó, ela não está desenhada a 0 graus, inclina ela, tudo que for horizontal, faz a 30. Então você vai fazer um cara assim, ó. Desenhar essa linha que eu desenhei aqui, ó, é esse cara aqui, tá? Comecei desenhando esse cara. Agora eu vou puxar essa inclinação para trás. Então ele ficaria aqui, eu vou fazer ela aqui, ó, inclinadinha para trás. Agora, eu vou pegar esse aqui de cima, você pode escolher as linhas que você vai pegar, tá? Eu vou pegar essa de cima aqui, ó, e vou fazer ela inclinadinha aqui. Depois eu subo, então para subir eu continuo subindo reto. Vou reto aqui, ó, inclinou, desceu reto, voltou, fechou reto. É a mesma frontal, só que inclinada, né? Agora, o que eu tenho na lateral aqui, ó? Na lateral eu tenho essa aqui, ó, só essa largura. Então, em cada quina aqui, ó, você puxa a mesma largura. E aí você vai fechando aqui, ó. E aí você tem um princípio de isometria aí claro, tem que fazer com a régua certinho, fica bonitão, né? Mas aqui já dá para você ter uma ideia. O Francisco está perguntando se tem algum canal na internet
ou livro para indicação. Sempre recomendo o livro Desenhista de Máquina, né, aquele verde que eu tenho aqui, que já tem em PDF aí para vocês. Canal eu tenho alguns videozinhos, são bem poucos vídeos que eu fiz ali, mostrando alguns exercícios de como transformar essas vistas. Lá no Plínio Explica. Eu não conheço muito canal assim de desenho e tal. Até eu tenho que gravar mais material para postar lá, mas o tempo não deixa, tá? A Scarlett falou aqui, ó, para quem tem dificuldades em vista explodida, compra um Lego para montar. Aqui em casa monto direto com os meus filhos e está me ajudando a entender mais sobre os desenhos. Perfeito, Scarlett, é bem interessante isso, seu ponto de vista. Eu nunca tinha pensado em usar Lego para ilustrar e é um negócio bastante interessante, né? Então, a isometria, galera, ela tem essa relação. Você vai fazer, meus ângulos aqui estão maiores do que 30 graus, tá? Estou fazendo a mão livre aqui, mas a vista, o projeto ele é representado dessa forma. No mapa lá, não sei se é no mapa de estudo, já nem lembro mais, mas vocês vão ver que a folha que eu uso lá é uma folha chamada papel reticulado. Ela tem linhas verticais, paralelas, equidistantes, né? Aí tem linhas a 30 graus para cá, assim. E tem linhas a 30 graus para lá, assim. E quando você faz isso, você forma, né? O meu ficou tudo torto, mas você forma aqueles cubinhos lá. E aí cada paredinha de um cubinho dessa aqui, lá, se eu não me engano, eu representei como sendo. Repara que eu tenho vários cubinhos isométricos aqui. Ó. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, né? Então, às vezes é difícil de você conseguir enxergar isso, porque você olha aquele monte de linha, né, e fala, pô, mas só estou vendo linha. Mas aí você começa a tentar enxergar alguma coisa ali dentro, e aí vai facilitando, tá? O Diego Pinheiro falou que botou nome, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Só para quem não pôs também não tem problema. O André falou, utilizei a técnica ponto de fuga para saber, sem saber que era um ponto de fuga em um projeto inicial de um gabinete de eletrônica, começando com uma caixa de papelão. Hoje vou aplicar uma fórmula melhor. Legal, André. É isso aí. O desenho, pessoal, é intuitivo, tá? É uma linguagem intuitiva, porque você estar ilustrando no papel aquilo que você está vendo. Né? Então, quando você começa a fazer a ilustração do que você está enxergando, muita coisa que eu falo para vocês, essa técnica, isso aqui, você fala, mas isso eu já uso no meu dia a dia, eu só não sabia que tinha esse nome e tal. Né? O Antenor falou, desenhei esse cubinho aí certinho. É legal, é isso aí, Antenor. Tem que ir treinando aí, vai fazendo, vai ficando da hora. Aqui embaixo tem outro cubinho, ó, tem outro cubinho aqui, né? Então, esse papel reticulado, ele é um monte de cubinho isométrico, certo? Por isso que vai facilitando vocês. Aí você pode pegar um papelzinho desse, você acha, você digitar no Google lá, folha reticulada, né? Ó, o Jancer acabou de falar. Para quem tem dificuldade, tem um papel reticulado. Show de bola, Jancer. Se você digitar papel reticulado no Google, você vai ver que tem esse padrão aqui para desenhar, já desenhado. Imprime umas folhas dessa aí, uma meia dúzia, 10, 15 folhas dessa, e fica desenhando em cima dela ali. Pega uma caneta mais grossa, uma canetinha assim, e desenha igual eu fiz aqui, ó. Vou desenhar agora uma pecinha um pouquinho maior. Eu vou trazer uma folha reticulada depois, e aí vocês vão ver como que é fácil, né? Para entender. Deixa eu ver aqui. O material de desenho disponível é muito bom. Apostila, desenho de máquina, leitura, interpretação, desenho técnico mecânico, filé, desenho técnico. Show de bola. O José. Isso, esse foi o Edivaldo, né? Falou. E o Josilécio, né? Falou que antes nas aulas de desenho técnico, cada aluno tinha um arame para dobrar. É um pouco difícil, mas uma vez que você conseguir dobrar o arame, você enxergará tudo até 4D. O 4D precisa ter um componente entorpecente aí para enxergar 4D, né? Vamos terminar ali o slide, a gente tem mais um minuto de aula. E aí, a gente tem a perspectiva oblíqua. A oblíqua é aquela da casinha. Lembra a casinha que eu desenhei para vocês na aula passada? Você desenha a casinha de frente e aí puxa, né? Então, a perspectiva oblíqua, ela tem a face do objeto na sua real dimensão, mas aí você puxa ela na diagonal. E quando você puxa para a diagonal, ele vai dar uma distorção também. Tá? Então, aqui ó, a gente tem, isso está no livro de vocês também, 3 exemplos. Joga eu no tela cheia de novo, por favor. Vou achar um cantinho aqui para fazer.
Então, aqui, se você desenhou ela, ó, vou desenhar a pecinha aqui que eu tinha desenhado antes ali, né? Se eu desenhei ela aqui ó, de frente para mim, no tamanho real, e aí aqui você vai puxar cada linha na diagonal. E aí você repete lá atrás. Só que qual que é a sacada? Esse tipo de ilustração, ó, viu que é facinho de fazer, né? Você pode começar fazendo ela para você começar a entender. Isso aqui chama-se cavaleira, tá? Perspectiva cavaleira. Por que chama Cavaleira? Eu não sei. Acho que o cara que criou isso era fã da banda Cavaleira, né? Do Igor Cavaleiro, não é fã da banda Cavaleira. Sepultura, né? Que era do Igor e do Max Cavaleiro lá. E ela chama Perspectiva Cavaleira. Só que, se a minha peça aqui, ó, eu fiz o desenho, peguei a régua, fiz o desenho certinho no tamanho da peça. Se aqui eu tinha, por exemplo, 100 milímetros de comprimento, o meu desenho eu não faço a linha com 100 milímetros, ele vai ter uma distorção. E essa distorção vai depender do ângulo que eu estou fazendo, que pode ser 30, 45 ou 60 graus. Vou dar um zoom aqui. 30, 45 ou 60 graus, certo? E aí, lá no último slide, no livro de vocês, tem uma tabelinha dizendo lá, se for 30, o ângulo que eu usar de inclinação, a gente tem que pegar esse valor do comprimento da peça aqui e multiplicar por 2/3 dela. Então, se tiver 100, ela vai ficar com 66. Se eu usar 45 graus, aí eu vou usar um fator de correção de 0,5. Eu vou pegar o 100 e vou dividir por metade. Vai ficar, em vez de ter 100 o comprimento da linha, vai ter 50. E se eu usar 60, aí o distorção é de 1/3. Aí você vai fazer um desenho com um 33, né? Acho que é isso. No slide lá tem o fator de conversão. Talvez eu tenha invertido os ângulos ali. Joga lá no slide para nós, que aí a gente já encerra. Ó, 60 graus 1/3, 45 meia e 30 graus 2/3. Tá certinho, então. É esse fator, né? E aí a gente tem alguns exemplos ó, de perspectivas em cavaleiros. Repare que o desenho fica meio distorcidão, assim, né? Meio bolachão e tal. Mas ele pode também ter algumas representações. Como eu falei, a representação mais fácil que tem para ver 3D é esse cara. Desenha um quadradinho ali, desenha outro atrás e puxa as linhas. Vamos ver que é de boa, né? E aí a gente encerra, então, a nossa aula de hoje, galera. A aula que vem a gente começa a falar sobre projeção ortogonal. Aí você vai entender o que é vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda, tá? Conseguiu ver o cometa? Não consegui, Marcelo. A gente tentou ver no sábado, a gente tentou ver no domingo, e aqui em Londrina tinha uma bela de uma nuvem que atrapalhou tudo, né? E hoje a gente também não conseguiu porque estava dando aula, mas estava tudo nublado o tempo aqui. É uma pena, né? Quem sabe daqui a 80 mil anos a gente vê ele de novo. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado pelos comentários aí. Uma ótima semana para vocês. Um bom descanso agora, né? Um merecido descanso aí da noite. Obrigado por serem persistentes e estarem até aqui, até 10h13. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Forte abraço. Eu perguntou do cometa, quinta-feira tem superlua, tá? Então, olhem para o céu na quinta-feira, vocês vão ver a maior lua do ano, lua cheia, vale muito a pena deixar o celular de lado e olhar para cima um pouquinho. Para de olhar para baixo, olha para cima, que vocês vão aproveitar bastante. Valeu, abraço.